Olá, nesta terceira aula iremos apresentar as relações que as funções trigonométricas guardam entre si. Nós definimos essas funções a partir da relação delas com os eixos no círculo trigonométrico, mas essa definição, com base nos eixos, ela encobre a questão de que essas funções estão relacionadas, justamente porque elas muitas vezes formam triângulos, retângulos, coisas desse tipo. Então, no que se segue, nós vamos apresentar as relações entre as funções trigonométricas que já foram apresentadas anteriormente. Vamos então começar com essas relações, trabalhando com o círculo trigonométrico. Então, vejam aqui que nós temos todas essas funções apresentadas aqui: cossecante, tangente, cosseno, etc. Esse aqui é o ângulo alfa, como está escrito aqui, e os eixos associados. E vejam que nós temos vários triângulos sendo formados aqui. Então serão exatamente esses triângulos que irão permitir o relacionamento dessas funções. Então a primeira relação importante é uma que poderia ser considerada como a mais trivial delas, que é advinda do fato de que o seno e o cosseno formam os catetos de um triângulo retângulo. Então, como o raio tem valor 1, a soma do quadrado dos catetos, que é o quadrado da hipotenusa, tem que ser igual a 1. Então, essa relação aqui é a mais fundamental, eu chamaria de relação fundamental, porque realmente ela é muito importante. Então, nós podemos agora estabelecer uma relação entre a tangente, o seno e o cosseno, da seguinte maneira. Vejam, eu tenho aqui a medida da tangente. Então eu poderia pensar neste triângulo retângulo que está sendo formado aqui, estabelecer com esse triângulo retângulo uma equivalência com este outro triângulo retângulo, eles são claramente equivalentes. O nosso ângulo alfa poderia ser colocado aqui só para ficar mais claro. E o que nós temos? Nós temos esse lado aqui como sendo o seno. Então nós poderíamos escrever que a tangente de alfa está para o seno de alfa, não é isso? Bom, tangente de alfa está para o seno de alfa, assim como 1, que é esse lado aqui, né? Este lado aqui, 1, está para o lado do triângulo menor, que é cosseno de alfa. Então, quando nós fazemos isso e passamos o seno para lá, nós chegamos justamente ao resultado que nós queríamos demonstrar. Então, foi isso que nós quisemos dizer quando nós falamos que essas funções estão relacionadas porque elas formam, com o auxílio do círculo trigonométrico, triângulos retângulos. Vamos passar para a próxima relação. Então, nós temos novamente o círculo trigonométrico, os eixos definidores das funções, e agora nós queremos mostrar essa relação aqui. Então, nós vamos ao eixo da secante, o eixo da secante é esse que aqui está, tá certo? Então, é esse eixo que está aqui, e nós notamos que ele faz com a tangente um triângulo retângulo deste tipo, em que um dos lados é o raio, que é 1, e o outro é a tangente. Então, como isso é assim, eu tenho que a secante ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos, que é imediatamente o resultado que está apresentado aqui, ok? Então isso sai imediatamente. Agora eu gostaria de mostrar que a secante de alfa pode ser escrita também como 1 sobre cosseno de alfa. Vejam, aqui eu tenho eu vou lançar a mão daqueles meus triângulos, tá? Eu tenho esse triângulo aqui e tenho de novo esse triângulo aqui. Vejam, agora eu vou poder fazer a semelhança de triângulo, claro que usando a hipotenusa, porque eu quero a secante, né? Então eu posso escrever que a secante de alfa
está para 1, ou seja, esse comprimento completo está para este daqui, assim como eu estou procurando o cosseno, então evidentemente que eu vou me referir a esse lado aqui. E vejam que esse lado do triângulo que eu estou pegando maior é 1. Então, assim como 1 está para cosseno de alfa. Então, é imediato o resultado, né? 1 aqui não faz diferença, então secante de alfa pode ser expresso em termos de cosseno de alfa dessa maneira que aqui está, que é o que está expresso nessa expressão aqui. Ok? Então, relativamente bem simples de se obter, só atentando para como as funções são definidas a partir do ciclo trigonométrico. A última relação que nós gostaríamos de obter é aquela que se estabelece entre a cossecante e a cotangente. Então vejam que agora eu tenho um outro triângulo, porque eu estou falando agora do eixo da cossecante. O eixo da cossecante é uma extensão que se faz até o eixo da cotangente, e aí ela vai formar com o raio, lembra que vale 1 aqui, e com a cotangente um triângulo retângulo. Então a cossecante ao quadrado de alfa, ela vai ser igual ao 1 ao quadrado, que é o primeiro cateto, mais a cotangente ao quadrado de alfa, que é o outro cateto, tá certo? Que é o que está expresso aqui. E eu posso também mostrar que a cossecante é 1 sobre alfa, usando aquela semelhança de triângulo, só que agora para o triângulo mencionado, né? Então eu tenho esse triângulo aqui, e eu posso criar esse outro triângulo que aqui está. Este lado aqui, eu vou relacionar entre os triângulos, né? Então esses dois lados aqui, e obviamente vou relacionar as hipotenusas, tá certo? Então o que vai acontecer? A hipotenusa do triângulo maior é cossecante de alfa. Então a cossecante de alfa vai estar para a hipotenusa do triângulo menor, que é 1, porque o raio é 1, assim como o lado cateto, este aqui, do triângulo maior, está para o lado do cateto do triângulo menor, que é simplesmente o seno de alfa. Então o 1 não faz diferença aqui, e a gente obtém imediatamente que cossecante de alfa é igual a 1 sobre seno de alfa. Com isso, então, com essas expressões, eu relacionei as funções, vamos chamar assim, menos elementares, secante, cossecante e cotangente, àquilo que eu chamei de funções elementares trigonométricas, que são seno, cosseno e tangente. Então, era isso mesmo que eu queria mostrar. Eu agradeço pelo interesse e até a próxima aula.